Afinal, o que é o 666 de Apocalipse 13, verso 18? Outro dia uma senhora me disse: "Eu acho que já recebi a marca da besta". E quando eu questionei por quê, ela disse: "Eu não sei do que se trata, então eu fico pensando que às vezes eu posso estar marcada". Porque as pessoas, elas têm uma complexidade de pensamento, de entendimento, né. Acha que é um chip, outros acham que é tecnologia, outros acham que é o celular e por aí vai. E também outra outra jovem me disse que estava estudando saga Harry Potter para entender sobre a Bíblia. E um outro me disse que estava assistindo os filmes de Hollywood para entender sobre o Apocalipse bíblico. A culpa é minha, que eu não venho aqui explicar sobre isso. Meu nome é Senhora Bugarelli, é assim que eu quero ser chamada por aqui, e hoje nós vamos entender de forma mais profunda sobre o que é o 666. Como terapeuta, eu quero sanar angústias com este conteúdo, porque me angustia, começa sanando a minha própria angústia, porque me angustia ver as pessoas indo por caminhos em busca de entendimento bíblico onde jamais vão encontrar, ao contrário. Quando se assiste os filmes de Hollywood e a saga Harry Potter atrás de entendimento bíblico, a única coisa que se alcança é mais angústia, um mundo de trevas que vai vir sobre a pessoa, porque não tem luz nesses conteúdos para nos ajudar a ter esperança, a ter paz interna, a ter cuidado, né, para estarmos em harmonia com assim diz o Senhor, como está escrito, porque nós somos chamados para isso, viver em paz, com esperança e nos submeter à obediência para estar no aprisco de segurança de Deus. Quando desconhecemos isso, logo estamos em perigo e muitos angustiados também. E Deus permite essa angústia no coração porque é um meio pelo qual ele consegue chegar até essas pessoas, porque se a gente não fica angustiado, as pessoas não vão buscar o conteúdo e não vai ter entendimento. Se eu não ficar angustiado por ver você aí sem saber, eu não vou aqui pregar. E é assim que funciona, então, estamos aqui. Vamos lá, então. Primeiro vamos entender que quando João recebe o anjo, é o anjo que explica: "Ei, João, é preciso ter entendimento, porque a marca da besta é número de homem, 666". Então, Apocalipse 18, verso não, Apocalipse 13, verso 18. Entenda. Então o anjo está dizendo: "Ei, João, isso não é divino, isso é de homem". Ou seja, a humanidade, quando tentar viver e ser Deus na sua maior apostasia contra Deus, ainda se dizendo ser de Deus, é aí que vai se manifestar a marca da besta. Então a gente observa que a gente vive hoje esse contraste, né, entre esse número de homem, que é 666 repetido 3 vezes, e o número de Deus, que é 7. Quando você vai para a Bíblia, você sabe que o 7 é o número da perfeição divina, ele é um número que aparece desde do sexto dia da criação, no sétimo dia Deus já abençoa esse dia, santifica esse dia, e quando você vai para toda a extensão bíblica, principalmente no tempo do fim, aí é 7 igrejas, é 7 trombetas, é 7 selos e é 7 para todo lado. O que Deus está querendo dizer para nós com isso? Que o 7 é o número da perfeição dele. Isso representa a plenitude, isso representa e expressa o caráter de Deus, os valores de Deus, as virtudes de Deus, o amor de Deus e a eternidade divina expressa na sua forma mais esclarecida para os seres humanos. Então, quem quer entender mais sobre isso hoje é possível, diferente de pessoas que viveram na Idade Média, que viveram no passado, que não tinha clareza do evangelho como se tem hoje. E o 6 expressa o quê? Expressa o oposto, expressa a pessoa com seu coração duro, arrogante, egoísta, que pega o assim diz o Senhor, que pega a Bíblia de hoje, vai lá e remove textos e diz: não, isso daqui não serve para estar na Bíblia. Ou seja, a pessoa deixa de aceitar o assim diz o Senhor, remodela a Bíblia, a sua própria vontade, se coloca como se fosse Deus, mas tudo isso é inconsciente, ela não percebe, ela não entende isso. É inconsciente, ela se coloca como se fosse Deus, agora eu fiz uma Bíblia à minha maneira e agora eu posso me servir dessa forma. E assim estamos.
com muitas religiões dessa forma. O assim diz o Senhor é ignorado, o está escrito é ignorado, as pessoas estão remodelando a Bíblia e os seus entendimentos religiosos segundo as suas próprias vontades e suas próprias vocações, seguindo, né, comportamentos espirituais, sobrenaturais, porque é nisso que se maravilham. Pouco buscam entender os valores, as virtudes, o caráter de Cristo para se colocar no aprisco de segurança do Senhor. E ainda dizem que são do céu. Vão adorar a besta que fala como o dragão e vai se maravilhar com essa besta falando como o dragão de Apocalipse 13. Esse é o povo que vai estar aí, como diz o anjo, acendendo o poder do homem na rebeldia máxima contra Deus. Que nada tem a ver com chip, né? Mas o 666 repete tripla a tripla imperfeição, ou seja, aponta, né, para essa trindade maligna. É uma trindade maligna que está onde? No coração humano, aqui, ó, no coração humano. É a imperfeição elevada, né, a moral, espiritual e a eternidade que apresenta. O que a Bíblia apresenta? Sem santificação, ninguém verá Deus. Está no livro de Hebreus. Ou seja, essa trindade maligna é isso. Uma vida espiritual fracassada, valores morais inexistentes, porque a maioria dos cristãos que diz que são de Deus, que querem viver de todo jeito, gente, eles são exóticos, né? Eles vivem da forma que querem trocar a pele dele por imagens. Vocês estão me entendendo, né? Enfim, e não só isso. Tem pessoas de dentro das igrejas que se defendem o cristianismo, mas que está ali vivendo as suas próprias vontades. Não é o assim do Senhor que está sendo seguido, ok? Então vamos assim, ó, esse número ele simboliza o sistema mundial anticristão, onde o poder político, religioso e econômico se uniram para rebelar-se contra Deus. E a marca da besta é ali uma demonstração, né, da ascensão desse poder. A marca na mão e na testa é entendimento, porque como psicanalista clínica, entendo que Deus, o Espírito Santo de Deus, se comunica conosco através lá do nosso córtex pré-frontal, através, né, de todo o discernimento que nós temos, a nossa capacidade intelectual, através de toda a conexão neural ali do córtex, né, que nos dá condição da gente agir de forma pensante, diferente dos animais, né, em sistemas de religião, em sistema de filosofia. Tudo isso é a influência do Espírito Santo na nossa mente. E quando nós somos influenciados por nossas próprias vontades, o maligno também influencia essas áreas do nosso cérebro. E por isso, é a marca na testa ou na mão. Como eu expliquei na aula anterior. Quem não assistiu, eu convido a ir assistir. Na aula anterior está bem claro lá o que significa a marca na mão e na testa. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. É entendimento e conivência, ação conivente, ok? Nós precisamos buscar rejeitar todos os ensinos do mundo e ficar com a verdade divina. Por isso que eu vou fazer uma série aqui da a verdade contra isso, a verdade contra aquilo. Nas nossas próximas aulas a gente vai falar sobre essa verdade que o mundo está ignorando, mas que Deus quer que você veja, ok? A verdade do Cordeiro, a verdade bíblica, que contrasta biblicamente o 666, né? Diretamente com o selo de Deus, como nós vimos na aula passada, né? O selo de Deus representa fidelidade, comunhão, obediência e filiação cristã ou filiação divina, né? Somos filhos de Deus. Enquanto que o 666 revela uma adesão, uma adoração, uma aceitação a uma força imposta, a uma autoridade ditadora, a uma autoridade que vai cercear livre-arbítrio, liberdade de consciência. E Deus não é essa pessoa, nós sabemos. E esse 666 também é uma representação do panteão de deuses lá da antiguidade de Nabucodonosor. Quando a gente olha lá para Daniel 3, Nabucodonosor ergue uma estátua imensa e chama todo o povo da época para adorar aquela imagem, e forçando, porque ia tocar a flauta, ia tocar os instrumentos musicais, e aquele que não se curvasse e adorasse aquela imagem seria atirado na fogueira aquecida 7 vezes mais. Está lá, Daniel 3, verso 22. E aí, queridos, nos nossos últimos dias não vai ser diferente. O que a gente precisa entender é que lá naquela época existiam os deuses, né? Diversos deuses existiam ali. E cada um deles tinha nomes, né? E eles tinham números. Exatamente, número 6, 60, né?
E esse era uma representação auge da idolatria, um sistema onde múltiplos deuses são somados, legitimados pelo poder humano. Profeticamente, esse espírito ressurge quando a cultura, o governo, tecnologia, prazer, dinheiro e ego ocupam o lugar de Deus no coração humano. Não é o Espírito Santo que está habitando aí. Assim, o 666 é, acima de tudo, uma alerta terapêutica e espiritual. Ele nos chama a examinar onde está a nossa lealdade. Quem governa a nossa mente, quem orienta nossas escolhas, não é um símbolo de pânico, mas uma chamada à vigilância, à fidelidade e aos valores que Deus pede para cada um de nós. Então, em contraste ali com a marca da besta e com o sistema da Babilônia, Deus sela os seus filhos com o seu nome, né? Não pela força, não pela violência, mas pela verdade, pelo amor que o Espírito Santo coloca no coração, pela transformação interior. É um convite que ele faz: vinde a mim, né? Todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E ele também chama, né? Jesus chama para que a gente venha à Bíblia, estude, examine a Bíblia, né? E entenda quem é o Cordeiro, o que ele fez por você, e que a gente procure entender a graça de Cristo, aceitá-la e viver nessa graça, sem medo, sem pânico, mas entendendo que temos um Deus no céu que nos ama, que nos quer bem e que faz, e que fez, e que vai continuar fazendo tudo que é possível para nos manter seguros, porque se há uma fartura de pregação de evangelho verdadeiro, como nunca houve a esse tempo, porque nunca houve na face dessa terra distribuição de Bíblia, como está havendo nesses dias. Nós podemos ter Bíblia impressas, às vezes ganhamos Bíblia que alguém nos entrega na nossa porta, nós temos Bíblias em áudio, nós temos Bíblia ali colocada no YouTube e diversas formas da gente conhecer Deus. Eu mesmo compartilho nos meus grupos diariamente a Bíblia em áudio, um trabalho feito para pessoas iletradas do nosso tempo. Então não tem desculpas, não tem desculpas. Vamos conhecer Deus, a vontade divina, e parar de ficar querendo, né, fazer a nossa própria verdade, porque a nossa própria verdade nos aparta do Senhor. Só existe uma verdade, a verdade do céu. E a partir da semana que vem, eu quero compartilhar aqui com você um pouco dessas verdades bíblicas. Nós vamos fazer uma série de a verdade contra as mentiras e as mazelas que o inimigo das almas lança sobre as nossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre ti e que o seu coração seja, sim, transformado a cada dia à semelhança de Jesus. Amém?